sejam todos bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale, sempre preocupado em discutir temas que levem ao desenvolvimento dessa brilhante região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o presidente do CREA, Vinícius Marchesi, trazendo aqui toda uma experiência de uma entidade extremamente importante no apoio ao desenvolvimento. Vinícius, muito prazer recebê-lo aqui no programa do Desenvolve Vale, esse espaço aqui do desenvolvimento. Você que está aí fazendo um trabalho importante à frente do CREA. Obrigado, Kiko, é um prazer. Vamos conversar um pouquinho sobre possibilidades, oportunidades, vamos conversar sobre o Vale e tudo que o CREA pode auxiliar nesse momento tão importante do nosso estado, da nossa economia e do Vale tão querido. Lembrando que eu estudei aqui em Taubaté, fiz engenharia aqui em Taubaté. Aqui, então, se formou aqui no Vale? Exatamente, formei aqui, sou da região, me sinto da região aqui porque minha alma passou por um bom tempo aqui, um período muito importante da minha vida de formação profissional. Tá. Foi aqui no Vale, eu frequentava muito São José dos Campos. Que bom. Para quem não é engenheiro, não é da área, como que a gente pode resumir as principais atribuições do Conselho Regional de Engenharia? Importante essa pergunta, Kiko, porque muita gente às vezes tem uma imagem do Conselho ou espera uma função do Conselho que às vezes não é atribuição do Conselho. O Conselho auxilia, mas o Conselho ele tem a função de fiscalizar o exercício profissional. Certo. Ou seja, exigir à frente das atividades técnicas, das profissões que nós somos responsáveis, né? São todas as engenharias, a agronomia, as profissões das geociências, os tecnólogos, essas são as profissões que estão abrangidas dentro aí do guarda-chuva do CREA São Paulo. Exigir que à frente das atividades técnicas que são de responsabilidade desses profissionais, tenha um profissional responsável. Para quê? Para proteger a população, porque são profissões que incorrem em risco à vida. Então, qual que é a função de um conselho? Fiscalizar o exercício profissional para proteger a sociedade. As famosas ARTs. Exatamente, anotação de responsabilidade técnica. Aquilo ali é só um profissional que pode emitir, né, uma RT via CREA São Paulo, para falar para todo mundo, falar assim, ó, o que está acontecendo naquela iniciativa, né, e que ele é responsável por aquilo ali que ele está descrevendo naquela anotação. É muito importante, né, Vinícius? A gente vê que o Brasil tem muitas construções irregulares, né? Quando você vai para São Paulo ou para qualquer lugar, olha o que aconteceu em São Sebastião. A gente sabe que, infelizmente, às vezes tentar inibir certas construções irregulares é algo muito difícil para o poder público, as prefeituras não têm braço para tudo isso. Exatamente. E quando se percebe, se evidencia, é quando acontece uma tragédia e tal. Então, acho que isso que você coloca do CREA é extremamente importante, a gente defende. Agora, por outro lado, como é que o CREA atua dentro da linha burocrática hoje, assim? Porque muitas vezes a gente percebe que as coisas também acabam tendo uma lentidão de poder público, aprovações, etc. O CREA consegue fazer uma gestão para que as coisas sejam mais simplificadas? Porque, pegando o exemplo negativo, né, São Sebastião, que aconteceu essa tragédia ali, às vezes você tem lá na prefeitura, não só de lá, de muitas cidades, muitos projetos que estão demorando para conseguir aprovações e tudo mais. Até que ponto o CREA consegue auxiliar para que a burocracia não seja maior do que a necessidade aí de se realizar? Primeiro, o CREA, por ser uma autarquia federal, né, Kiko, a gente consegue se relacionar com o poder público de uma maneira muito interessante, né? Nós não somos uma entidade privada. Então, nós temos facilidade de firmar protocolos de cooperação técnica com prefeitura, com legislativo, né, com qualquer órgão público. Vocês podem auxiliar esses órgãos? Total. Então, a gente tem uma série de protocolos de cooperação técnica, a gente chama, são as parcerias. Né? De uma maneira mais simplificada, são as parcerias que a maneira formal de se relacionar, a gente chama de protocolo de cooperação técnica. Muitas das vezes não tem troca de recurso, ou seja, a não ser que a gente parta para um convênio onde haja necessidade ali de envolver recursos de alguma das partes, mas a gente, por meio desses protocolos, a gente tenta auxiliar, algumas vezes, na simplificação dos processos. Né? Sem dúvida. Nós temos, aqui no caso de São José dos Campos, né, um exemplo muito bom, nós temos associações de engenheiros e agrônomos em cada município do estado de São Paulo, praticamente em cada município. Né? São mais de 200 associações hoje espalhadas. São as AEAs?
Exatamente, as associações de engenharia. Né? Tá. Aqui, nosso presidente mandou um abraço para o Vilhena, para toda a diretoria. Vilhena, famoso, antigo aqui. Grande parceiro do CREA São Paulo, por meio da associação, já foi nosso vice-presidente lá, hoje é diretor da Mútua, que é uma caixa de assistência. Né? Essas entidades também se colocam à disposição, em parceria com o CREA São Paulo, para auxiliar, às vezes, o executivo ou o legislativo local. Em normas e técnicas, isso? Exato, em tudo que for preciso, tudo que for de caráter técnico, tudo que a gente puder dar de suporte técnico ou simplificação, Tá, perfeito. Né, a gente consegue Porque a gente fazer. percebe, Vinícius, que existe uma intenção. Né? Quando você conversa com o prefeito, já entrevistamos aqui governador, prefeitos, secretários, parece que é um desafio essa questão burocrática. Muitas vezes você tem órgãos que não se conversam, aí o lado do desenvolvimento fica prejudicado. Eu estou falando aqui de empreendedor sério, que quer construir dentro da regra, respeitando as leis, tudo isso. Mas um ponto que tem desanimado, assim, do ponto de vista da engenharia, da construção, das aprovações, são os pontos vulneráveis dentro do poder público. E eu acho que o CREA tem condição de auxiliar nisso. Isso é um ponto que bate muito aqui. Sem dúvida, Kiko. Além de poder auxiliar, fazendo aqui uma análise que é muito do que a gente enxerga hoje da administração pública, nós temos uma população que ela é digital, um mundo digital, e nós temos hoje no Brasil governos analógicos. Certo. Entendeu? Isso acaba não dando a velocidade e assertividade que às vezes o mundo corporativo exige dessas instituições. A gente precisa passar por um processo de transformação. Primeiro, cultural dessas instituições. Né? Elas precisam se reinventar na forma de prestar serviço para a população, né? Para os empresários. Né? São José foi certificado agora como a primeira cidade inteligente. Nosso vice-governador lá agora, o Felício. Mandar um abraço pro Felício, estive com ele um abraço. Hoje. Teve com o Felício, um grande. Felício. Um abraço pro Anderson aqui também, o vice que assumiu brilhantemente a cidade. São José tem tido sorte com os prefeitos aqui. Exatamente. São José é um exemplo pro estado inteiro. Viu? Sem dúvida. São José tem sido uma referência importante, né? Eu uso muito os bons projetos aqui de São José dos Campos, e daí que se deu a minha relação com o Felício, né? A curiosidade de entender por que a cidade estava à frente aí da grande maioria dos outros municípios, né? Por que ela estava no caminho de se tornar a primeira cidade inteligente. A gente fez um evento muito grande aqui para falar sobre isso, né? A gente começou a aderir à pauta de cidade inteligente, porque a gente enxergou que cidade inteligente nada mais é uma cidade que funciona bem para a sua população. É cidade digital, né? Exatamente, que às vezes ela não tenha resolvido todos os seus problemas, mas ela já avançou muito na solução deles. Perfeito. Vinícius, eu vou pedir licença, nós temos um breve intervalo comercial, mas voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com o presidente do CREA do Estado de São Paulo, Vinícius Marquesi. Vinícius, a gente falava no primeiro bloco a questão da burocracia, como isso trava o crescimento, muitas vezes as cidades vão crescendo desorganizadamente, com construções irregulares, isso acaba, de certa forma, atrapalhando um pouco. Agora, a região do Vale do Paraíba é uma região que está prometendo muito. Um dos pontos que nós entendemos ser fundamentais, estamos apostando as fichas aí no novo governo, no governo do estado, do governador Tarcísio, é a questão da mobilidade. Como é que o CREA enxerga tudo isso? Porque hoje, se você está aqui no Vale do Paraíba, dependendo da cidade, por exemplo, São José, Jacareí, você tem uma reunião para São Paulo, você tem que se deslocar no mínimo com 3 horas para chegar a tempo da sua reunião e mais 3 horas para voltar. Esse é um problema que atrasa muito o desenvolvimento. Como é que o CREA vê e participa dessa situação? Bacana, Kiko. Recentemente, né, por uma iniciativa do CREA, junto a especialistas, agradecer todos os membros que participaram de um estudo, né, na verdade um compilado da situação da infraestrutura quando se fala de transporte e logística no estado de São Paulo, e o resultado desse relatório ele é muito interessante. A gente tem uma matriz saturada, né? A gente tem uma matriz rodoviária que ela não atende mais, ou ela está saturada, né? E se nada for feito, a gente pode chegar aí num médio prazo num colapso
quando se fala de logística e transporte. Como você disse, são 3 horas hoje para você percorrer, dependendo do horário, sem muitos problemas no meio do caminho, mas são 3 horas, São Paulo, São José dos Campos, a gente está falando de 95 quilômetros, mais ou menos. Exato. Ou seja, nós estamos com problemas na mobilidade. E a gente sabe que você ter uma matriz hoje, 95%, 98% da matriz ela calçada, alicerçada no modal rodoviário, quando se está saturado, você tem ali, além da qualidade de vida das pessoas sendo diretamente afetada, você tem uma logística mais cara, então afeta o produto na prateleira. Sem dúvida. Então a gente precisa sim repensar essa matriz, e essa matriz precisa ser multimodal, respeitando as vocações locais, claro. Mas nós precisamos olhar pelo menos para a matriz ferroviária. Isso é um ponto de atenção. Um ponto que isso que você coloca tem muito sentido, assim, porque nós imaginamos que não dá mais para pensar em cidades independentes. Exato. Nós temos que ter esse pensamento regional. Nós temos o Porto de São Sebastião, que agora concluíram a duplicação da Tamoios, o aeroporto de São José, que foi privatizado. Ficamos com o aeroporto parado aqui muitos anos. Mais uma participação importante do Felício nisso. Sim. Foi ele que privatizou, e a gente acredita que isso agora possa fazer com que o Vale do Paraíba tenha estacionamentos, galpões, logística vai para São Sebastião, sai daqui, vai de trem, sai daqui. Exatamente. Ou seja, isso vai, de certa forma, ajudar muito a economia, Quando se fala de transporte de passageiro ou carga aqui, a gente precisa ter aí matrizes que são multimodais. Multimodais. A gente não pode estar totalmente dependente, como o país é dependente hoje da matriz rodoviária. Sem dúvida. E são projetos de infraestrutura, projetos que demandam muito da engenharia, projetos que demandam investimento público e privado, projetos que movimentam a economia, que tornam o país um país mais suscetível a investimento, tanto interno quanto externo. O Estado de São Paulo não pode ficar atrás de ser a locomotiva realmente do país. E nós estamos precisando. E aí uma aposta muito grande nossa na atual administração do governo Tarcísio, junto ao governo do Estado, junto ao time que está sendo formado. O Tarcísio é um técnico, engenheiro. É engenheiro também. Então a aposta nossa, a expectativa... Ele é associado ao CREA também. Registrado lá no CREA. Registrado no CREA. A expectativa nossa é muito grande, Esse olhar de projeto de engenharia, quando a gente fala de Estado, de planejamento de médio e longo prazo, porque realmente vai demandar investimento, planejamento de médio e longo prazo. Então a gente tem aí uma expectativa muito interessante, muito positiva com relação aos próximos 4 anos. Não, perfeito. A gente tem percebido aqui no mercado imobiliário uma procura muito grande de empresas externas para transformar aqui em centros logísticos. Vamos acompanhar a Nova Dutra. Eu, particularmente com a Nova Dutra, eu acho que os municípios têm que acompanhar de perto. Eu tenho muitas críticas, nada pessoal a ninguém, mas a interlocução com uma rodovia que passa no centro de principais cidades aqui ainda é muito pequena. Eu acho que essas concessões elas são importantes, mas precisa ter uma interlocução melhor com os municípios. Nós temos uma saída aqui, por exemplo, perto da Johnson, todos que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando, foi feito investimento em marginais e depois afunila para um carro. Sim. Gente, século XXI, esse tipo de coisa. Vinícius, a gente precisa do CREA ajudando nisso. A gente precisa de bons projetos. De bons projetos. E o Estado de São Paulo tem bons profissionais, boas empresas. Muito boas. Que podem auxiliar no desenvolvimento, na solução de problemas. A nível de profissionais, temos engenheiros suficientes para as demandas brasileiras ou estamos tendo problema de número de profissionais? É um ponto bastante interessante. A gente recentemente a McKinsey, que é uma consultoria especializada, que faz levantamentos, perspectivas de diversos ramos, diversas situações, publicou um relatório onde ela chega à conclusão que o Brasil vai precisar de 1 milhão de profissionais das mais diversas áreas da engenharia, das áreas tecnológicas, para suprir uma demanda até 2030. Ou seja, a gente vai ter um gargalo de profissionais. Estamos conversando com o presidente do CREA do Estado de São Paulo. Eu vou pedir licença, nós temos que ir para mais um intervalo comercial
e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, entrevistando hoje o presidente do CREA do Estado de São Paulo, Vinícius Marchesi. Vinícius, a gente falava assim dos desafios da engenharia, como isso impacta no desenvolvimento da nossa região, e é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer morar numa região que tenha mobilidade, que tenha segurança, que tenha emprego. Certo. E nisso a gente falava de número de engenheiros. Sim. Então, hoje, número de engenheiros tem. O que falta seriam pessoas capacitadas. Exatamente. A gente estava falando ali da McKinsey, né, que publicou o relatório. Sim. De uma necessidade de 1 milhão de profissionais aí das mais diversas até áreas da engenharia. 2030. A gente está aí em 2023. Mais 7 anos. Exatamente. A gente não vai ter como formar 1 milhão de profissionais. Mas o grande ponto de atenção do relatório, Kiko, é que assim, que a necessidade de profissionais capacitados. Então esse é o ponto. Né? A gente precisa, além de formar, a gente precisa aumentar o número de profissionais da engenharia para ter um país assim estruturado do ponto de vista técnico. Porém, não basta formar, a gente precisa de profissionais capacitados. Até porque tudo está mudando, né? Exatamente. A tecnologia entrou dentro da área de engenharia radicalmente, né? Exatamente. E esse é um dos grandes pontos. Hoje é uma das grandes frentes de trabalho do CREA São Paulo. E o CREA participa nessa atualização profissional? Exatamente. Você foi cirúrgico, né? A gente precisa atuar nessa atualização, nesse aperfeiçoamento profissional. O CREA tem uma função, como a gente disse no começo do programa, de fiscalizar o exercício profissional. Mas a gente não pode se omitir nesse momento onde o profissional ele precisa se atualizar, porque o mercado está pedindo isso. Né? Então hoje a gente tem uma frente, um programa que a gente chama de CREA Capacita, aí fica a dica para todos os profissionais que estão nos acompanhando. Para conhecer esse programa, é só entrar no site do CREA São Paulo, lá a gente está criando uma plataforma de capacitação profissional para todo profissional aí que esteja registrado no Conselho. Eu já acompanhava seu trabalho, não com tantos detalhes como estou tendo a oportunidade, sei da sua dedicação, de tudo que você está fazendo ali. Mas é importante que aqui no nosso programa, né, as pessoas buscam justamente informações de transformações positivas. Né? Então, estamos vendo que existe uma necessidade de 1 milhão de profissionais. Que quem já é formado pode se melhorar e que o CREA tem. Porque também quem não se atualizar está fora de tudo. Está fora. Né? Eu acho que não é só da engenharia, é de todo esse movimento. E o outro ponto que eu vejo importante são os prazos, né? Que a gente conversava no primeiro bloco, porque a gente tem sentido assim, uma demanda de crescimento muito grande e não só você vencer as questões burocráticas, mas quando você vai a campo de uma obra, você precisa ter pessoas qualificadas para que isso aconteça. E você citou aqui fiscalizações. Quais são os problemas mais comuns hoje que o CREA quer combater assim enfaticamente? Olha, o grande problema hoje, o grande foco de atuação da fiscalização, Kiko, são ações, né, são iniciativas que não têm profissional. Né? Onde tem um leigo ali, uma ausência de um responsável técnico. Falando bem claro, a ausência de um engenheiro. Ali. Né? Nós somos responsáveis pela engenharia, agronomia, geociências, os tecnólogos, estão todos ali sob a aba do CREA São Paulo. Porém, qual que é o grande ponto de atenção nosso? Né? Que aí é onde a população fica muito vulnerável, né? a falta do profissional, né? Acidentes, resumindo, onde não tem nenhum profissional. Sem dúvida. A gente tem uma estimativa aí que ela gira a ausência de profissional gira na casa aí de 60% a 65% das iniciativas. Lembrando que não é só engenharia civil, né? Não é só prédio que a gente atua. Tem muitos casos que a pessoa só quer assinatura, né? Que isso é um perigo. Esse é o mais perigoso, porque não aceite um profissional que só se propõe a assinar a responsabilidade técnica. Porque se acontecer um problema, você que permitiu isso, você também vai acabar respondendo por algum erro ou por algum problema que aconteça na sua iniciativa. Então exija, né, o acompanhamento do profissional, né, que ele esteja presente ali na obra, na empresa, na indústria, no evento. A gente vê hoje dos pontos de atenção nosso, que são eventos. São estruturas de engenharia. Sem dúvida, isso é preocupante. Entendeu? As pessoas fazem eventos, reúnem ali milhões de pessoas. Exatamente. E às vezes você vê um palco despencando aqui. Bom, Campos do Jordão agora, recentemente teve lá uma situação
de um restaurante lá que o mezanino despencou. Exatamente. 2 dias depois explodiu lá 10 apartamentos com problema de gás. Então é nessa hora, gente, que a gente tem que refletir de não fazer sem um profissional habilitado. Isso é muito duro, mas parece que o Brasil é resistente às normas, né? Exatamente. Isso faz parte da cultura, infelizmente. Não podemos, porque assim, o barato sai caro. Sai caro. Né? Engenheiro é investimento, responsável, profissional responsável é investimento. No final, ele faz você economizar na sua obra. Né? E aí você citou Campos do Jordão, que é uma dos pontos de atenção, são as cidades que elas se transformam muito em determinado período aí do ano. Exato. A cidade se transforma em outra cidade, porque precisa recepcionar um número muito grande, são cidades turísticas, e aí aqui no Vale aqui, a gente tem ações justamente de fiscalização específica, Operação Inverno, Operação Padroeira. E vocês têm o poder de chegar e fiscalizar sem que seja a aprovação de um projeto? Sim, sem dúvidas, não havendo um profissional responsável, a gente autua na hora. Não, digo o seguinte, você chega num determinado local e percebe algo irregular do ponto de vista de engenharia. Os fiscais do CREA podem intervir de imediato? Sem dúvida, do ponto de vista técnico a gente orienta, né? A gente não tem ali, assim, a gente não faz avaliação de qualidade de obra. Não, sim, mas tudo que não está previsto na lei ali ou da exigência nossa, a gente autua sim. Mas pode chegar em qualquer obra, qualquer momento e fazer qualquer uma iniciativa, empresas, eventos, qualquer iniciativa de engenharia. Muito bem, nosso tempo está chegando ao final. Vinícius Marchesi, presidente do CREA São Paulo, seu mandato termina quando lá, Vinícius? Vai até dezembro desse ano, de 2023. Já são quantos anos de CREA? A gente já está à frente do CREA há 7 anos. Né, promovendo aí, buscando a melhoria contínua, a qualidade no serviço para o profissional. Lembrando que a melhoria ela é constante, nós somos ali inquietos, a gente quer trazer o melhor profissional sempre. Maravilha, para a gente é muito importante estar conversando contigo, porque o Desenvolve Vale faz um trabalho para que as coisas aconteçam dentro das regras, dentro das leis, mas também desburocratizadas e com velocidade. Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu trabalho e pelo seu tempo aqui participando do programa do Desenvolve Vale. É um prazer conversar com você, Kiko. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.